Bom dia, graças a Deus, mais uma vez reunidos para adorarmos o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, amém? Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos nos deter hoje nos versículos 15 a 17, mas nós vamos ler até o 17, do versículo 1 até o 17. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos orar? Nosso Deus amado, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos por esse tempo tão precioso reunidos para adorar o Senhor como igreja. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Agora somos participantes do teu reino, somos participantes da herança dos santos na luz. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu esse privilégio de cantarmos ao Senhor, de nos achegarmos a Ti em oração e de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações por meio da mesma, me usa para a Tua glória nesse momento, que eu seja claro, que os irmãos possam ser edificados por meio da exposição da Tua palavra. Nós te louvamos e te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Irmãos, Charles Darwin, ele lançou um livro que foi publicado em 1859. Esse livro se chama A Origem das Espécies, que fala da evolução das espécies. Irmãos, nesse livro, ele contém cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo, que é o suponhamos, para explicar as origens das coisas. A evolução, portanto, é uma suposição improvável, uma hipótese que procura ficar de pé, escorada numa frágil vara, e uma teoria falaz, a evolução. E diferente de Darwin, irmãos, as escrituras usam expressões no indicativo, no presente do indicativo, para explicar a origem das coisas. Ou seja, afirmações, certezas, afirmando certeza e verdade sobre como e quem originou o universo
e tudo que neles existe. E o texto que nós vamos analisar hoje, meditar hoje, vai falar da origem do universo e do seu Criador. Irmãos, depois de falar do nosso resgate para o reino do Filho amado, o qual nós vimos no domingo passado, por meio da remissão dos nossos pecados, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo agora passa a descrever a superioridade desse Filho, o qual nós agora pertencemos. Irmãos, Paulo começa o versículo 15, este é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo começa o versículo 15, ligando o versículo 15 aos versos anteriores. E ele usa um pronome relativo para ligar esse versículo aos versículos anteriores. E o pronome relativo é este, que está relacionado ao Filho, o Filho amado de Deus, ao qual pertence o reino da luz, como chamamos, em contraste com o reino das trevas, pelo qual esse Filho fomos transportados por meio do resgate pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos redimidos dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, para ressaltar a importância e a soberania do Filho, não só sobre a vida dos que foram resgatados, mas sobre todas as coisas, sobre toda a criação, ele exalta o Filho e o coloca como um supremo, como soberano sobre todas as coisas, não somente sobre os que foram resgatados, mas sobre todas as coisas que foram criadas. Esse Filho é soberano e é Senhor sobre tudo. Irmãos, diante dos ataques contra a divindade de Jesus Cristo que a igreja de Colossos estava sofrendo, que seria rebaixar a divindade de Jesus Cristo a nada mais do que um super anjo, talvez, e que em essência, esse Filho de Deus não passava de uma simples criatura, criada como todas as outras. O apóstolo Paulo, portanto, destaca a singularidade do Filho amado de Deus, afirmando que Jesus é o próprio Deus encarnado, o Criador, o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. Então, Paulo, para poder exaltar a Cristo e tirar da cabeça dos colossenses que Jesus Cristo seria um ser criado, ele coloca Cristo no seu lugar de honra, na sua superioridade ideal. Cristo é Senhor sobre todas as coisas, Criador e mantenedor de tudo. E Paulo não quer deixar dúvidas, portanto, sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus. E para isso, o apóstolo Paulo traz algumas afirmações importantes sobre Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo é o próprio Deus. Em primeiro lugar, a primeira afirmativa, a primeira certeza que o apóstolo Paulo quer trazer na mente dos crentes é que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Veja o versículo 15. O apóstolo Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Paulo começa dizendo que Jesus Cristo é. E essa expressão ele é enfatiza a certeza que Paulo quer imprimir na mente e no coração dos crentes de Colossos com respeito à verdadeira identidade de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. A expressão ele é também, irmãos, aponta para o governante a quem aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz devem prestar obediência. Ele é a imagem do Deus invisível. Esses que foram transportados, libertos do império das trevas, agora são regidos por um governante supremo, por ninguém menos
que aquele que é a própria imagem do Deus invisível. Essa expressão também nos faz lembrar, não sei se essa era o que estava na mentalidade do apóstolo Paulo, mas pelo menos quando eu comecei a estudar, isso me veio à mente, que essa expressão ele é também, nos faz lembrar das afirmações de Jesus Cristo a respeito de si mesmo. No Evangelho de João, o famoso eu sou de Jesus. Eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a água viva. Jesus não passou a existir em um determinado momento do tempo e espaço. Ele simplesmente é o Filho de Deus. Ele sempre foi a imagem e semelhança de Deus, do Deus invisível. Irmãos, se o Filho é a própria imagem do Deus invisível, e se esse Deus é invisível de eternidade a eternidade, então o Filho também deve ser a imagem de Deus eternamente, ou seja, sempre antes da sua encarnação, ele ainda assim era a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é o Filho, a imagem de Deus, desde a eternidade. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo, irmãos, quer que os colossenses tenham a firme certeza de que o Filho amado, pelo qual foram resgatados, é precisamente o Deus eterno. Ou seja, nosso resgate do império das trevas só pode ser real, só pode ser certo e duradouro, porque Deus, o Pai, o realizou por meio de Deus, o Filho, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, e que, portanto, é Deus igualmente com o Pai. Irmãos, é importante ressaltar que o Filho não é o Pai, e nem o Pai é o Filho. O Filho é um e o Pai é outro. Mas os dois, e aí eu vou ferir aqui os ouvidos de quem gosta do português, né? Os dois é Deus. Os dois é Deus. Esse é o que nós chamamos de santo paradoxo da fé cristã. O Deus da Bíblia são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E os três é Deus. Os três são Deus. Não deuses, mas os três é o único Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2 vai mostrar essa distinção do Verbo e Deus, o Pai. Versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, perceba que João estabelece aqui o paradoxo da Trindade, citando a distinção do Verbo e de Deus Pai. O Verbo estava com Deus, ou seja, se o Verbo estava com Deus, isso significa que são duas pessoas distintas e que, portanto, no entanto, são a mesma pessoa, Deus. João conclui dizendo, versículo 1, o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, versículo 14 do capítulo 1 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, perceba como João constrói o seu argumento. João, sim, constrói o seu argumento para apresentar Jesus como sendo Deus e, no entanto, ser distinto do Pai. E que, mesmo assim, ele é Deus. João, ele quer incutir na mente dos crentes, dos seus leitores, o Evangelho de João, certo? Estou falando de João e não de Paulo. Paulo também quer fazer isso.
Mas João quer incutir na mente dos crentes que Deus Filho, ele não é o Deus Pai, mas que Deus Filho é Deus também, assim como o Pai. Paulo também quer construir na mente dos crentes e na mente e consequentemente na nossa mente, a consciência de que Jesus é Deus, mesmo sendo Filho, e no entanto não é inferior ao Pai, porque os dois são o único Deus verdadeiro. É isso que não entra na cabeça dos testemunhos de Jeová, dos testemunhas de Jeová. É isso que não entra na cabeça dos testemunhos de Jeová. Como é que o Filho é Deus se ele é inferior ao Pai, eles dizem. Mas o Filho não é inferior ao Pai. Os dois são Deus, têm a mesma essência, a mesma natureza. O Filho é a expressão exata do ser de Deus, e isso significa que ele possui a mesma natureza e essência do Pai. Ele não poderia ser a imagem de Deus se ele não fosse o próprio Deus. Paulo não poderia dizer que o Filho era a imagem perfeita de Deus se ele não tivesse em si a natureza, a essência do próprio Deus. Paulo poderia dizer, ele é a imagem deturpada de Deus. Se ele não é a imagem, se ele não é Deus, ele não poderia de forma alguma ser a imagem de Deus. Lembram que o Senhor Deus proíbe que façam imagens no céu, na terra, semelhança de homens, de animais. Deus proíbe qualquer imagem que possa representá-lo de alguma maneira. Os judeus, quando saíram do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro para representar a Deus e adorar o Senhor. Mas Deus fica irado porque aquela representação era uma representação frágil, espúria, não representava quem Deus é de fato. É por isso que Deus não quer e proíbe que as pessoas façam imagem dele. Porque as representações que o homem pode fazer de Deus são sempre representações falhas. No entanto, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita expressão do Deus invisível. Paulo deixa mais claro a afirmação de que Jesus é a imagem do Deus invisível quando diz que em Cristo, no capítulo 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Toda a glória de Deus, tudo o que Deus é e possui, são encontrados no Filho. Essa era a concepção dos judeus quando Jesus Cristo disse que era o Filho de Deus. Eles entenderam que Jesus estava se igualando ao Pai e que, portanto, constituía-se blasfêmia. Em João capítulo 5, versículo 18, João 5, 18, os judeus procuram matar Jesus porque Jesus diz ser filho de Deus. E a percepção deles é essa aqui. João 5, 18 diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus não entenderam que Jesus era um dos filhos de Deus. Os judeus compreenderam que quando Jesus disse, eu sou filho, ou Deus é meu Pai, os judeus compreenderam que Jesus estava se fazendo igual ao Pai. Irmãos, nós não podemos de maneira alguma negar essa verdade maravilhosa. Paradoxal, sim, mas maravilhosa.
não só porque é um dogma da igreja cristã, da fé cristã, mas porque as Escrituras afirmam cabalmente essa verdade de que Jesus Cristo é Deus, mesmo sendo um filho e que se fez servo e que viveu em obediência ao Pai toda a sua vida terrena. Mesmo assim, Ele é Deus. Nós não podemos negar essa verdade. Nós não podemos negar essa maravilhosa verdade, porque a nossa redenção, irmãos, a nossa salvação estará em jogo. Se Jesus não é Deus, o que mais poderia satisfazer a Deus além dele mesmo? O que mais satisfaz a Deus além dele mesmo? O que mais pode fazer com que Deus nos perdoe e satisfaça a sua justiça além daquilo que está ao seu alcance, que está no seu patamar? Jesus Cristo é Deus. Negar que Jesus Cristo é Deus é negar que a nossa salvação foi válida. Negar que Jesus Cristo é Deus é ter uma fé espúria, vã. Negar que Jesus é Deus é vã a nossa fé. Nenhuma criatura seria capaz, apta para satisfazer o Deus eterno. Nem mesmo a mais poderosa de todas as criaturas que pudessem existir, nem mesmo os anjos dos céus perfeitos, sem pecado nenhum, nem todo o universo junto, poderia satisfazer o Deus eterno. Somente Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, pôde pagar a nossa conta infinita e eterna a um Deus infinito e eterno. Somente uma oferta eterna e infinita pôde satisfazer de forma completa, perfeita, a justa e santa justiça de Deus, ira de Deus. Irmãos, Paulo quer que saibamos que o Filho do amor pelo qual fomos resgatados do império das trevas é precisamente o Deus eterno. Isso significa, irmãos, que quem governa a sua vida agora, depois de ser transportado do reino das trevas, é nada mais, nada menos que o próprio Deus. Deus governa a sua vida. É por isso que nós prestamos obediência a Jesus Cristo. É por isso que nós adoramos a Cristo. É por isso que nós o amamos. É por isso que nós obedecemos a sua palavra, porque Ele é o próprio Deus. A primeira afirmativa do apóstolo Paulo, portanto, é que esse Jesus, a quem está sobre nós, é Deus perfeitamente. A segunda afirmação que o apóstolo Paulo nos traz aqui é que o Filho é soberano e supremo sobre toda a criação. Versículo 15 ainda, o apóstolo Paulo diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Aqui está. Esse versículo é o aguilhão dos testemunhas de Jeová. Eles dizem: vejam, não tínhamos razão de dizer que Jesus não é Deus. Vejam, Ele é uma criatura. A Bíblia diz que Ele é o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito da criação. Irmãos, será que é isso mesmo que Paulo quer dizer? Será que Paulo quer que os crentes saibam que Jesus é uma super criatura, talvez, mesmo depois de falar que Ele é a imagem perfeita do Deus invisível?
mesmo as Escrituras afirmarem com todas as letras que ele é a expressão exata do ser de Deus, os TJs acreditam que, por causa dessa expressão primogênito, significar o primeiro a vir do ventre, Paulo está se referindo a Jesus como uma criatura. Se o Filho é a perfeita expressão do Deus eterno, ele também é eterno, irmãos. Por isso, essa expressão não pode significar ser criado primeiro. Paulo não está dizendo que Jesus é a primeira criatura a ser criada. Essa expressão primogênito, ela não pode ser entendida de uma perspectiva ocidental. Nós entendemos que o primogênito é o primeiro do ventre. Meu filho primogênito é a Clara, certo? Mas na perspectiva oriental das Escrituras daquela época, a palavra primogênito, a primogenitura, não era necessariamente ser o nascido primeiro, mas a primogenitura significava importância e primazia. Em nossa cultura, sim, o primogênito é o primeiro, mas na cultura oriental, o primogênito, a primogenitura, desrespeitava a primazia, a superioridade, a importância de alguém. Por exemplo, vocês lembram de Jacó? Esaú e Jacó? Jacó, o mais novo entre os dois irmãos. Esaú era o mais velho. No entanto, Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Ou seja, a primogenitura podia ser passada para outro. Nós não podemos dizer que o Asaf é o meu primogênito, porque quem nasceu primeiro foi a Clara. Então, na nossa cultura, nós não podemos passar a primogenitura para outro. Mas aqui a primogenitura poderia ser passada, porque a ideia de primogenitura não desrespeitava ao ser nascido primeiro, mas ao ter importância e primazia. Veja comigo, Gênesis 27 e versículo 27. Gênesis 27. Versículo 27 até o 29, depois a gente pula para o 36. O texto diz assim: depois que Jacó, ele trama com a mãe dele aquela situação que os irmãos devem saber, Jacó se passa por Esaú, coloca uns pelos para dizer que era Esaú, e ele consegue de fato enganar o seu pai. Versículo 27 diz: e ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Percebam a ideia de supremacia, de importância. Ser senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Pule para o versículo 36. Versículo 36 diz: e disse Esaú, depois que descobriu toda a trama, disse: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? 37. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu o constituí
eis que eu constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo, de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Perceba que a ideia de primogenitura aqui nas Escrituras não é algo que diz respeito ao ser nascido primeiro, mas ao ser colocado em destaque, em importância, em primazia. Veja comigo também o Salmo 89. É importante nós sabermos disso, irmãos, porque vez por outra nós somos surpreendidos por algum TJ, né? E precisamos saber como responder a respeito da nossa fé. Salmo 89, versículo 27 diz: Deus diz sobre Davi que ele seria colocado como o seu primogênito, o mais elevado dos reis. Mas Davi não era o primogênito. Davi era o último. Nós vimos que a irmã citou aqui direitinho, né? Que Davi era o último, ali a última opção, né? Ele estava trabalhando e ninguém nem se lembrava dele. Ah, eu tenho sim um filho lá na... É normal quando se tem mais filhos, esquece, né? Ah, tem um que está lá nas ovelhas cuidando. Então ele chama e é abençoado ali. Versículo 27 diz assim do Salmo 89. Deus dizendo a respeito de Davi: Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis. Perceba o que está ligado à ideia de primogenitura. Não é o ser nascido primeiro, mas o ser mais elevado entre os reis. Traz a ideia de primazia, de soberania, de importância. Portanto, irmãos, Paulo de maneira alguma sugeriria ser Jesus uma criatura, como uma espécie de Deus menor, como os gnósticos entendiam como Jesus era. Paulo quer mostrar com isso, ao dizer que ele é primogênito de toda a criação, quer mostrar a superioridade, afirmando ser ele Senhor, soberano sobre todas as coisas. Quando nós fomos salvos, nós não ganhamos apenas um Salvador. Nós ganhamos um Senhor sobre nossas vidas. Esse Senhor que controla todas as coisas, nos céus e na terra, é o mesmo que controla a sua vida. É o mesmo que manda em você. E que você deve prestar obediência. Então a segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui é que o Filho é soberano sobre todas as coisas. A terceira afirmação é que ele é o Criador e o propósito da criação. Ele é Deus perfeito, o Filho é Deus, ele é soberano e Senhor sobre a criação, ele é o próprio Criador e o propósito, o fim da criação. Veja comigo, versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo quer, portanto, irmãos, que os crentes saibam que Jesus é o cabeça e soberano da criação, não como uma espécie de gerente da criação, mas como o próprio Criador e originador da criação, e não somente isso, mas como o propósito pelo qual a criação foi formada. E para confirmar que a expressão primogênito não significa o primeiro a ser criado, nós temos exatamente o versículo 16 para afirmar isso. Paulo afirma aqui que Jesus não é só o Senhor sobre a criação, como ele é a própria fonte da criação, ou o originador, o Criador. E não somente isso, ele é o próprio
propósito, o alvo, o fim pelo qual todas as coisas foram feitas. Jesus não pode ser uma criatura se todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, se originaram dele. Irmãos, um comentarista desse texto escreveu o seguinte, eu não vou citar o nome dele porque é um nome complicado, mas ele diz o seguinte: será que de fato estamos cientes disso? Será que de fato estamos cientes de que as coisas foram criadas nele, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele? Será que de fato nós estamos cientes disso? Será que o consideramos-lo quando contemplamos o universo à noite e vemos oceanos de sóis acima de nós? É por meio de Jesus e para Jesus que essas imensas esferas ardentes seguem sua trajetória. Mas também a pequena flor silvestre que ninguém vê e considera, é por meio de Jesus e para Jesus que ela floresce. Tão grande é Jesus, tão magnífico é Jesus Cristo. Jesus é a fonte originária de tudo o que existe nos céus e na terra. As galáxias deste vasto universo foram obras das suas mãos maravilhosas. O mundo visível e o invisível, o que nós podemos contemplar com os nossos olhos e aquilo que nós não podemos contemplar com os nossos olhos naturais, são obras do Filho, a imagem perfeita de Deus. Tudo que o olho humano é capaz de perceber, assim como o invisível, ou que está fora do nosso alcance, dos nossos sentidos, tudo se originou no plano e no poder de Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Como não amar Jesus Cristo? O que mais é magnífico para você do que a Cristo? O que mais é precioso para você do que a Cristo? Irmãos, pelo fato de todas as coisas se originarem nele e para ele, ele tem controle e domínio sobre todas elas. É por isso que o mar obedece à sua voz, irmãos, e se aquieta. É por isso que o vento se acalma ao ouvir a ordem do soberano Senhor. É por isso que os animais lhe obedecem, como aquele peixe que trouxe moedas para Jesus e para Pedro. E por isso que os demônios também, os principados e potestades, os dominadores deste mundo espiritual, tremem de medo ao ouvir a voz do soberano Senhor e fogem em obediência servil a esse que é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Irmãos, dói no meu coração. E eu sinto pena de alguém que tenta diminuir a Cristo. Irmãos, eu lamento muito. Chegou um testemunho de Jeová aqui, 2. E a primeira coisa que ele começou a falar foi: as pessoas dizem que Jesus Cristo é não sei o quê, é não sei o quê. As pessoas enfatizam Jesus Cristo. E eu disse: mas as Escrituras enfatizam a Cristo. Jesus Cristo deve ser enfatizado porque Cristo é o centro das Escrituras. Jesus Cristo é Deus, é Senhor sobre todas as coisas. Não, mas Jesus Cristo não é Deus. Como não é Deus? Como Jesus Cristo não é Deus? E aí eu comecei a argumentar com ele. O outro que estava com ele estava concordando comigo. Eu acho que uma sementinha foi plantada lá. Eu acredito que ele, com os argumentos das Escrituras, ele deve ter percebido. Esse Jesus que os testemunhos de Jeová
pregam ou deixam de pregar, não é o Jesus das Escrituras, não. Irmãos, Ele é Senhor e governa sobre todas as coisas. Animais, pessoas, reis, poderes celestiais, angelicais, os nossos governantes. Ele governa sobre todas as coisas, as catástrofes, as bênçãos que você recebe, os problemas que você recebe. Todas as coisas estão patentes aos olhos desse Jesus que é todo-poderoso. Os processos naturais se aceleram, como no caso da transformação da água em vinho. Como pode uma criatura fazer algo assim? As coisas não só foram criadas por meio dele, as coisas foram criadas para ele. É isso que significa dizer que todas as coisas lhe devem louvor e honra. Romanos 11:36, o apóstolo Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, não há 1 milímetro no universo que não pertença a Cristo. Não há 1 milímetro no universo que não tenha sido feito por Ele. Não há 1 milímetro no universo que não seja para louvor da glória de Cristo. E deixa eu dizer para você que isso inclui você. Você foi criado para louvor e glória de Cristo. Não mude os planos. Não burle o propósito de Deus para a sua vida. Você foi criado por Ele e para Ele. Deixa eu perguntar a você. Esse Deus, que é o próprio Deus invisível, que é soberano e criador de todas as coisas, é o seu Senhor? Ele governa sobre a sua vida? Ou são os seus desejos que governam? Se forem, me perdoe, mas você ainda está no reino das trevas. E você precisa ser resgatado. Irmãos, o apóstolo Paulo termina afirmando que esse Jesus, o Filho, é o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. Vocês já ouviram falar do deísmo? É uma crença que afirma que Deus criou o universo, estabeleceu as leis naturais e morais para ele, mas que não interfere ativamente na criação, deixou as coisas correrem como no início ele estabeleceu, segundo essa visão. De acordo com essa visão, Deus é como que um relojoeiro, daqueles relógios que tem corda, que deu a corda e deixou com que o relógio funcionasse por si só, sem nenhuma intervenção direta. No entanto, irmãos, Paulo afirma que nele subsiste, ou seja, todas as coisas se mantêm funcionando por causa do cuidado e manutenção de Cristo. Versículo 17, que é uma ponte para entrar no versículo 18, o qual nós iremos olhar no próximo domingo, se o Senhor permitir. Diz: Ele é antes de todas as coisas, enfatizando que Ele é Senhor e Deus, porque Ele é antes de todas as coisas. Como Ele pode ser o primeiro criado, se Ele é antes das coisas que foram criadas? E Paulo diz no versículo 17, nele tudo subsiste. Todas as coisas se mantêm em equilíbrio perfeito, porque Cristo é o eixo central dessa criação. O sol, a lua não saem das suas respectivas rotas
Porque o Cristo que mantém os organiza perfeitamente. As leis naturais que o deísmo fala, que são os princípios fundamentais que descrevem e explicam o comportamento do universo físico, não funcionam independentemente. Elas são a expressão do cuidado e manutenção de Deus. E Jesus Cristo fala do cuidado contínuo de Deus na criação. Ele não é esse relojoeiro que deu a corda e continuem sozinhos. Mateus 6:26, o Senhor Jesus Cristo diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Versículo 28, parte B, diz: considerai, capítulo 6 de Mateus, versículo 28, parte B, diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Versículo 30, parte A, diz: ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês não são mais importantes. Quanto a nós, seres humanos, também nós não somos independentes. Nós não fomos dado corda e agimos independentemente de Deus. Atos capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Você só está vivo hoje porque Deus teve cuidado de você. Você só respira porque Deus cuida de você. Está mantendo a sua vida. Mas não leve isso com libertinagem. Perceba o cuidado de Deus na sua vida e viva para a glória dele. Cumpra o propósito pelo qual Deus te fez. Viva para glorificá-lo. Irmãos, o Criador, sustentador, soberano, Deus eterno, é o Senhor da sua vida? Se sim, se você entende isso, por que que você se preocupa tanto? Se Deus é o Criador, mantenedor de todas as coisas e nada foge do seu domínio, por que que você está nessa tristeza profunda? Confie no Senhor, no cuidado dele. Ele não cuida das aves dos céus. Ele não cuida dos lírios do campo, que se vestem muito mais, com mais pompa do que o próprio Salomão. Vocês não são mais valiosos para Deus? Por que se preocupar tanto? Cumpra o seu propósito, viva para a glória dele. Que esse Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, esse Deus, possa ser o Senhor da sua vida. E que nada mais tome o lugar desse Deus no trono do seu coração. E que se o trono do seu coração estiver você sentado, saia agora mesmo. Dê lugar ao Deus do universo. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, Deus, Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Deus eterno, o Deus que compartilhava da glória antes da fundação do mundo, se fez carne. Muito obrigado, Senhor.
Porque o Deus unigênito, que é a imagem do Deus invisível, se fez carne, tomou o meu lugar, suportou a ira de Deus que cairia sobre mim e me deu vida. Nos ajuda, portanto, a sermos submissos e obedientes ao nosso Senhor. Nos ajuda, portanto, a amá-lo, a reverenciá-lo, a exaltá-lo acima de todas as coisas, assim como o Senhor fez e o fará. E é no nome de Jesus Cristo, a quem nós amamos, que nós pedimos e agradecemos. Amém.